Olá, sejam bem-vindos ao Investigação Criminal True Crime. Meu nome é Caterine Steffen e hoje, aqui ao meu lado, estão a perita criminal Alessandra Moraes e a advogada criminalista Hannah Celta. Hoje, a gente vai discutir um caso chocante que abalou a comunidade da cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Em 29 de setembro de 2024, o corpo de Gabriela Nunes de Azevedo, de 30 anos, foi encontrado dentro de um tonel abandonado, na cidade rural de Colônia de Saudades, na pequena cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. A cena era perturbadora. O corpo estava nu, em posição fetal, com um ferimento fatal na nuca. Mas quem poderia cometer um crime tão frio? As investigações revelaram possíveis suspeitos: Alexandre dos Santos, um empresário de 43 anos, e sua esposa Patrícia Pilate, de 28 anos. Segundo o delegado do caso, o Dr. Guerri Mendes, Gabriela já havia trabalhado no empreendimento do casal, um comércio de açaí localizado na cidade de Não Me Toque. As investigações alegaram que a vítima tinha um caso com o Alexandre, mas não se sabe se sua esposa Patrícia tinha conhecimento. De acordo com o delegado, dias antes de ser assassinada, Gabriela disse a Alexandre que estaria grávida, mas logo após voltou atrás em sua afirmação. Os principais suspeitos estão foragidos e foram acusados de homicídio triplamente qualificado. Desconfia-se que ambos tenham fugido para a Argentina ou para o Uruguai, visto a proximidade geográfica em relação a Não Me Toque. Bom, um caso bem complicado aqui pra gente hoje, né? Muito, sim. Vamos começar entendendo esse caso. Hannah, eu queria te perguntar como você enxerga o caso. Caterine, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Eu acho que essa é a minha gravação mais difícil, porque a gente sempre tem um carinho, um cuidado muito grande com cada caso, mas esse aqui, que eu sei que a mãe da Gabriela vai estar acompanhando, é extremamente delicado. E a Gabriela é uma menina que teve uma história, uma trajetória tão complicada, ela teve questões de saúde mental tão delicadas ao longo da vida, e ela foi vítima de um crime tão brutal, e ela continua sendo vitimizada mesmo depois de morta, porque a postura das autoridades, dos veículos de comunicação, é culpabilizar a Gabriela, é ir atrás de motivos de o que ela teria feito para motivar o que aconteceu com ela, e nada justifica, nada. A Gabriela, ela era uma paciente, ela já tinha um diagnóstico de borderline de bipolaridade há muitos anos. A gente sabe que é um tratamento que tem uma adesão muito difícil, e como o quadro característico do borderline, ela era uma pessoa muito intensa, ela era muito passional, e isso se refletia nos relacionamentos da Gabriela. Ela tinha essa questão do abandono, ela tinha o medo de ser abandonada, ela conhecia uma pessoa, então ela imaginava que aquele era o amor da vida dela, que ela iria passar o resto da vida com aquela pessoa, e quando ela era frustrada, ela explodia. Então era como, ela mandava muitas mensagens, ela ia na casa da pessoa, ela tinha reações mais explosivas, mais intensas, e isso é um histórico muito complicado, e em momento nenhum a mãe dela esconde isso, em nenhum momento a mãe dela tenta pintar ela como alguém diferente do que era uma menina de 30 anos, que tinha muitos sonhos, que era uma filha muito amada, era uma mãe, ela tinha uma preocupação muito grande com a filha dela, que ainda é uma criança, mas infelizmente as pessoas continuam tentando responsabilizar a Gabriela pelo que aconteceu com ela. Então isso é muito triste, porque a gente vê que as mulheres, elas só são vítimas mesmo quando elas conseguem seguir um script de vítima perfeita. A partir do momento que ela se desvia daquele roteiro, que ela não preenche aqueles requisitos, ela já não é mais uma vítima, ela já fez por merecer. E a nossa tentativa é essa, é compartilhar a imagem deles para que eles sejam encontrados, para que eles respondam pelo crime deles, e também mostrar a Gabriela como ela era, que era uma pessoa, ela era um ser humano que de maneira nenhuma
ela deu um motivo ou justificou o que aconteceu com ela, ser encontrada da maneira como ela foi, 4, 5 dias depois dentro de um tonel, e ainda essas imagens na época foram exibidas sem qualquer cuidado. Então, daqui a uns anos pode ser que a filha da Gabriela encontre as imagens da mãe naquela circunstância, como a Paula, mãe da Gabriela, teve acesso. Isso é muito cruel. É muito cruel. Exatamente. Cada entrevista, cada reportagem, eles tentam desumanizar mais ainda a Gabriela, tentar colocar um peso para cima dela que ela não tem. Ela não é responsável por nada do que aconteceu com ela. Era uma menina linda, uma menina jovem, e teve esse final trágico, e agora a gente espera que esses dois sejam encontrados e respondam pelo que eles fizeram. Sim, a Gabriela também era acompanhante nessa região. Isso, Ela era natural de Porto Alegre, mas isto, ela estava temporariamente nessa região de Não Me Toque. isto. E por isso, muito que foi reportado na mídia foi justamente culpabilizando ela pelo crime por conta da profissão dela. Isso é um absurdo tremendo, né? Eu vi notícias de veículos da região que a manchete era novidades no caso da garota de programa. Não interessa com o que ela trabalhava. Interessa que ela foi executada e foi descartada dessa maneira, e essas pessoas estão foragidas. Então não me interessa com o que ela trabalhava. Não é a atualização da garota de programa ou da moça do tonel. É a Gabriela, é a filha da Paula e é uma moça que merece justiça. Muito bom você falar isso, Hannah. É bom a gente dar essa dimensão psicológica, mostrar que não é um número, que é uma pessoa por trás de tudo isso. Ela era uma filha, ela era uma mãe, ela era uma irmã, então ela não é só um número. E a maneira como as pessoas na região vêm tratando é quase como se eles tivessem feito um favor. Né? Eles estão quase dizendo, nossa, obrigada, vocês fizeram uma coisa boa. Não, eles cometeram um crime e eu espero que eles sejam responsabilizados. Eu não sei onde eles estão. A gente trabalha com essa ideia que possa ser Argentina, Uruguai, Paraguai, Santa Catarina, pela proximidade, mas em algum lugar eles estão. Alguém viu. Acho que para a gente deixar mais lúcido essa questão da fronteira, eu vou pedir para a produção colocar aqui o mapa para a gente mostrar exatamente onde é essa região de Não Me Toque e por que é tão fácil esses suspeitos que estão foragidos terem passado dessa fronteira. Então aqui a gente pode ver o mapa do Brasil. A gente vai lá para o estado do Rio Grande do Sul. E foi bem aqui em Não Me Toque que aconteceu, mas não foi só em Não Me Toque. Foi na região rural de Não Me Toque, que é a Colônia de Saudades. O que a gente sabe dessa região? É uma região cheia de mata, umidade muito alta, né? E sem contar que ela fica a somente 372 quilômetros da Argentina e 473 quilômetros do Uruguai. Ou seja, é muito fácil de chegar nessas fronteiras, até com uma viagem de carro. Sim, 4, 5 horas, dependendo da velocidade, não viram mais. Aquele pedacinho vermelho ali também da Argentina, passando é Paraguai. Então é muito fácil sair dali. Sim. E pensando na questão do ambiente, Ale, eu queria te perguntar como é que funciona a dinâmica da perícia. A gente sabe que ela foi encontrada dentro de um tonel, nua em posição fetal. Pelo que a gente conseguiu ver as imagens, o corpo dela estava de cabeça para baixo, com os pés para fora do tonel. Sim. E a cabeça, os membros superiores na parte de baixo do tonel. Eu queria entender como é que acontece a perícia numa zona rural, assim, onde o corpo já está em avançado estágio de decomposição e a umidade também interfere muito? Sim, tudo isso interfere. Né? Primeiro, obrigada pelo convite, é sempre uma honra estar aqui, né, com você e com a minha amiga Hannah, né, já gravamos muitos programas juntos. Segunda coisa que eu gostaria de falar é sobre a nossa solidariedade em relação à mãe e a filha de Gabriela. Não é? Infelizmente é uma história com um contexto muito complicado, né? Ela está sendo julgada por isso, e que eu gostaria de acrescentar que se ela não acertou o término, se ela ameaçou, se ela stalkeou, o que quer que ela tivesse feito, ela deveria ter respondido na medida do que ela fez.
ela foi julgada e condenada à morte, aparentemente por esse casal, por conta disso. E isso não se justifica sob hipótese nenhuma. Né? Quando a gente fala da região, a gente está falando de uma área rural. Né? Então, cada micro-região do país tem suas características próprias, e essas características, elas interferem diretamente no processo de decomposição do corpo. Então, itens como temperatura, umidade, ventilação, elas vão interferir na velocidade da decomposição, além da fauna cadavérica. Né? Ela estava dentro de um tonel tampado, né? Parcialmente tampado, esse tonel estava. Então, esse tonel impediu a chegada de organismos necrófagos maiores. Então, o que a gente vai ter ali? Provavelmente muitos insetos, principalmente moscas, né, que são os dípteros. Então, essa colonização, ela acelera o processo de decomposição. Isso tem que ser levado em consideração quando a gente faz a cronotanatognose, que é a estimativa do tempo de morte com base nas características do cadáver. Entre 4 e 7 dias de morte, que é o que a gente estima, pelo tempo em que ela desapareceu, o tempo em que ela foi encontrada, a gente já imagina que esteja entrando no período colicoativo, ou putrefação negra, já vi esse termo também. Então, os tecidos moles do corpo, eles começam a se liquefazer, liberando um cheiro muito forte. Tá? Então, provavelmente foi esse cheiro muito forte que chamou a atenção da pessoa que encontrou o corpo, infelizmente, nessas condições. Quando a gente chega num local de crime como esse, uma das coisas importantes que a gente precisa determinar é se a morte aconteceu ali, se é um local primário de crime, ou se é um local secundário, né? Se a morte ocorreu em outro lugar e foi depositado o corpo ali. Nesse segundo caso, a gente tem que considerar onde que foi essa pessoa foi morta, qual meio que foi utilizado para transportar esse corpo, tá? E qual foi o meio que foi usado para que aquelas pessoas saíssem dali. Então, quando os peritos chegam na cena do crime, eles vão olhar todos os elementos materiais que vão trazer esse tipo de informação. Além de quem é essa vítima. Quando os peritos chegaram no local, não existia essa informação. Ela foi identificada posteriormente. Não é? Ela tinha tatuagens, nesse estágio de decomposição é possível, muitos casos ainda é possível a utilização de impressões digitais pela luva cadavérica ou até mesmo identificação por DNA. Né? Então, todos esses elementos vão ajudar a gente a montar o quadro completo. Cada um desses elementos é uma pecinha desse quebra-cabeças, não é? Tanto é que ela foi rapidamente identificada. Não havia ainda boletim de ocorrência do desaparecimento, ela ainda não era uma desaparecida, ninguém estava procurando por ela, porém ela foi identificada, né? Infelizmente já morta. Então, tudo isso vai trazer para a gente uma cronologia tanto da dinâmica do crime quanto da possível autoria. Ela foi morta com um tiro na nuca, de cima para baixo. Tá? Isso é uma resposta que o IML traz para a gente. Né? Então, quando a gente está falando em placa óssea, não é difícil a gente encontrar a direção e o sentido desse disparo de arma de fogo. Então, se sabe que veio de cima para baixo um tiro de execução. Um tiro na nuca não é um tiro acidental. Quem atira na nuca de alguém tem a clara intenção de eliminar aquela pessoa. Né? A motivação não entra nesse primeiro momento da perícia. A gente ainda está levantando os elementos. Depois a gente começa a juntar tudo isso e começa a entender a motivação. Quando a gente estuda a história da Gabriela, tanto o passado dela, as questões psicológicas, a profissão, os lugares onde ela frequentava, a gente está falando do estudo da vítima. E em nenhum momento isso é feito pelos profissionais sérios para culpabilizar a vítima. Só que a vítima é um dos elementos principais da investigação. É o que a gente tem. A gente não tem um autor no momento. Né? Aqui não se sabia nem o que tinha acontecido. Quando o perito chega no local, tem um tonel com um corpo. Essa é a única informação disponível. E aí a investigação vai levantando para começar a montar esse quebra-cabeças. Entender a vítima faz parte da investigação, não faz parte de culpabilizá-la, de forma alguma. Então, às vezes, maus veículos de comunicação pegam essas informações, como profissão, o que a vítima vestia, onde ela frequentava, com quem ela se relacionava, e acabam tentando utilizar contra ela,
Quando, na verdade, não é isso que a gente faz. A gente precisa entender a vítima, os hábitos, a família, o que ela fazia para chegar no autor. Ela é peça importante, mas isso não pode, em momento nenhum, ser usado para culpabilizá-la por um desfecho desses. Eles dizem, ela se envolveu com um homem casado. Ele conheceu ela no ambiente de trabalho dela. Não foi ela que foi atrás dele. Ele era casado, né? Ele era casado. Ela não era casada com a mulher. Quem era casado era ele. Então, ele vai lá, ele tira ela de onde ela trabalhava, coloca para morar. A gente não sabe ao certo se era uma casa que ele alugava ou se era um hotel onde ele tinha colocado ela para morar. Coloca para trabalhar na mesma empresa da família junto com a mulher dele. Então, não foi ela que procurou por isso, foi ele. E eu não acredito, a gente estava até conversando sobre isso antes, que ele tenha parado de frequentar o estabelecimento onde ele conheceu ela. Provavelmente ele continuava. Não era a lá. primeira vez. Sim. Né? Com certeza. E para trazer ela para toda essa dinâmica familiar dele, apresentar a amante à esposa, isso é muito complexo, não? Com certeza, é muito audacioso. E você pensa, é uma menina de origem simples, ela era muito sonhadora, a mãe conta. Ela queria muito casar, ela queria casar de branco, com véu, grinalda, todo aquele cerimonial. Todo mundo que ela conhecia era o amor da vida dela. Então, é um pouco o príncipe encantado que vai tirar você daquela vida, vai colocar você para morar em outro lugar. Então, para manipular uma pessoa com esse perfil, para pegar essa esperança que ela tem e jogar com isso e manipular, é muito fácil para um manipulador hábil. Sim, Sim. sem dúvida. E a gente pensa ainda essa questão da proximidade da amante com a mulher. A mulher, a Patrícia, a mulher do Alexandre, até que ponto ela sabia ou não sabia desse caso? Será que era um trisal? Será que ela também participou desse assassinato? Será que ela foi a mandante? Como vocês enxergam isso? Tudo indica que ela sabia, né? Não se sabe se a suspeita de gravidez chegou até ela, mas tudo indica que sim, a Patrícia sabia. E o que a mãe da Gabriela conta é que dificilmente a filha se envolveria num trisal, porque, palavras dela, a minha filha era muito possessiva. Então ela não iria querer dividir a pessoa que estivesse com ela. Então ela não estaria em um trisal. Provavelmente o Alexandre jogava com as duas mesmo, provavelmente já conhecendo o funcionamento da Patrícia, ele conseguia jogar com a Patrícia, e a Gabriela foi a mesma coisa. Aquelas histórias, né? Eu já estou separado da minha esposa, eu só não saio de casa por causa da empresa, eu só não saio de casa por causa do filho. A cidade é pequena, o que vão falar? Ou a minha esposa é doente, às vezes não é doente coisa nenhuma, Uhum. né? E eu não duvidaria de ter mais uma mulher aí enganada no meio. Né? Não duvido que apareça daqui a pouco. Não duvido, eu não duvido, porque é um padrão de comportamento. Né? Não é do nada, já é um homem de 43 anos. Não é? Do nada ele resolve frequentar uma casa de prostituição, se apaixonar por uma das garotas, trazer ela para a vida familiar, para a empresa dele. Então, não me parece algo que seja a primeira vez que aconteceu. Não. Não me parece. Ele reproduzia alguns comportamentos muito que a gente vê no relacionamento abusivo. Então, às vezes a Gabriela queria conversar com a mãe, ela dizia, não, eu não posso falar agora. Ai, mas por que não? Porque ele está aqui, ele não quer. Então, aquele comportamento de ir isolando a pessoa, deixando a pessoa longe dos referenciais que ela tinha de família, ele vinha fazendo isso, mesmo sendo um relacionamento curto. Eu não sei se fazia 2 meses que eles se relacionavam, foi tudo muito rápido, mas ele já vinha isolando a Gabriela, e me chama muito a atenção que ela manifestava que tinha medo dele. Então, tanto nos últimos dias, a última conversa que a Gabriela tem com a mãe, ela diz que ela queria voltar para Porto Alegre, ela queria sair de lá e que ela tinha medo. E a gente não... Infelizmente, a Gabriela não teve tempo de contar mais o que acontecia. Mas isso é uma especulação muito minha, não é? Até porque nós não tivemos ainda acesso ao inquérito, mas essa é uma especulação pessoal minha. Me parece que o padrão de vida do Alexandre não condiz com o que ele, com a versão oficial sobre o Alexandre, digamos assim. Eu não sei com o que ele estava envolvido, então
talvez a Gabriela soubesse demais. É uma especulação minha. Talvez queima de arquivo. Talvez queima de arquivo, porque foi uma cena muito limpa e muito objetiva. Não me parece uma cena que envolva 3 pessoas muito apaixonadas disputando um relacionamento. Ela não teve aqueles ataques característicos de rosto, de genitália, por exemplo, quando você tem um ataque por ciúmes, por passional. Me pareceu meio isso, uma limpeza, uma queima de arquivo. Então, eu especulo que talvez a Gabriela soubesse de mais coisas do que foi vinculado até agora. Eu não sei com o que o Alexandre estava envolvido. Eu gostaria de saber. Entendi. Até por essa dinâmica de ser uma execução. O que normalmente uma execução ela diz sobre a questão da dinâmica do crime, Ale? Olha, nesse caso desse crime, nós temos um único disparo de arma de fogo, na nuca. Na nuca. Só pode ter sido disparado com a vítima de costas. Então, ou ela foi pega de emboscada, ou isso foi absolutamente premeditado, não é? Porém, o descarte do corpo não foi uma ocultação de cadáver como nós estamos mais habituados a ver, em que a vítima é enterrada ou amarrada em pedras e jogada em um corpo de água, não é? Um corpo em um tonel, ele seria facilmente encontrado por alguém, não é? Então, assim, o que me chama a atenção é o descarte desse corpo. Então, não me parece alguém que tenha uma prática em homicídios, não é? Talvez a pessoa tenha premeditado, falou, não, vou matar e vou esconder o corpo, sei lá eu como. E na hora que isso foi executado, a pessoa percebe que é uma dificuldade muito maior do que se imagina livrar de um corpo, né? Porque no imaginário popular, você se livrar de um corpo de um homicídio parece algo muito simples. A pessoa vê em filmes, em série, mas não é. Você carregar uma pessoa morta é difícil tanto fisicamente quanto do ponto de vista emocional. Até porque eles tinham uma relação muito próxima. Eles tinham sido amantes ali. Ainda que por 2 meses, é chocante isso, né? Você carregar aquela pessoa morta. Então, existe uma dúvida aí, né? Será que ela foi carregada já morta dentro do veículo e depois despejada no tonel? Será que ela foi colocada no tonel e o tonel levado até esse lugar dessa propriedade? Né? O que aconteceu aí? Né? Pelas fotos que nós vimos, em que eu não consegui observar manchas de sangue no entorno do tonel e no entorno ali do chão, ali nas proximidades, me parece que o tonel foi colocado ali junto com o corpo, né? Não que ela tenha sido retirada do veículo e colocada ali. Porém, a análise do veículo vai trazer bastante informação para a gente, né? Porque se ela foi morta dentro do veículo ou fora, ela sangrou muito. Cabeça, pescoço, mãos, são regiões do corpo em que sangram muito. Esse veículo tem que estar sujo de sangue. E se ele foi limpo, nós temos técnicas que permitem encontrar sangue oculto. Porque limpar vestígios de sangue não é fácil, Não como é parece. fácil, não é tão fácil quanto parece, né? Uma lavagem simples não sai, né? O sangue visível já não sai, ainda mais num estofamento, né? Então, se houver sangue da Gabriela no veículo, a perícia vai pegar. Isso está na mão do IGP, e eles são muito bons. Eles são. Até onde a gente sabe, a caminhonete ela foi encontrada em Passo Fundo, em uma Sim. das propriedades do casal, mas ainda não saiu o laudo de perícia do veículo. O que eu entendi, analisando os documentos que a gente teve acesso, é que eles não encontraram vestígios de sangue na caminhonete, mas eles encontraram terra vermelha que batia com o local onde o corpo foi descartado. Então, eu queria até entender como é que faz para linkar, se não há sangue, como é que faz para linkar a caminhonete e o veículo até o local onde o corpo foi descartado? É através do pneu, marca na terra? Como é que acontece? Podem haver marcas compatíveis com o pneu, e essa informação de que havia terra, né, é possível que seja feita uma comparação desses dois materiais. Então, pega-se a terra do local onde o corpo foi encontrado, a terra coletada do veículo e se faz uma comparação. Pode ser química, pode ser física, pode ter contaminante,
né? Então, isso vai dizer se aquilo é compatível ou não, por comparação mesmo. Manda lá para física ou para química, dependendo do que é que você está procurando, né? E aí vem o laudo dizendo, fala, ó, é compatível ou não é compatível. Tá? Então, é mais um elemento que a gente consegue ligar a caminhonete aos proprietários, que seria o autor do crime, o suposto autor, né? Temos que falar assim, porque ainda não foram... Suposto, né? A terra, a caminhonete, e a terra, a local do corpo. Então, todas essas informações vêm trazendo mais indícios de autoria e de indícios dessa dinâmica, não só da morte, mas como dos atos posteriores à morte, que é tão importante quanto os atos anteriores e os atos posteriores do crime. Tudo isso faz parte desse quebra-cabeças. Entendi, é tudo um conjunto. É um conjunto de coisas, né? As coisas se misturam. A gente vai separando didaticamente para entender, mas ocorre tudo junto e misturado. Ainda vai vir análise balística, ainda vai vir análises do IML, outras análises de local de crime que nós não tivemos acesso, análise de terra, análise da caminhonete. Muito provavelmente vão fazer pesquisa de sangue oculto, se houver, vão encontrar, né? Então, inclusive, podendo ter DNA da Gabriela no veículo. Isso seria fantástico, né? Seria uma prova cabal de que ela foi transportada ali ferida. E como não haviam outros ferimentos pelo corpo, ela foi morta em outro lugar e transportada na caminhonete, caso isso se concretize, claro. E a gente vê o descuido porque eles não tiveram o trabalho de limpar a terra da parte externa da caminhonete. Eu não sei se eles não tinham a noção de que isso poderia colocar eles na cena, ou se eles acharam que eles teriam conseguido uma estratégia muito boa e que ninguém iria perceber. Mas é um descuido, uma coisa tão amadora, que eles deixam o mesmo tipo de terra do local, eles deixaram na caminhonete, eles não tiveram esse cuidado. Se não fosse a terra, seria outra coisa. Né? Temos toda uma gama de microvestígios, né, que o criminoso não considera. Nenhum crime é perfeito. Não tem. Né? E assim, nós temos outros elementos. Né? Eles não sabiam, por exemplo, que tipo de mensagens ela mandava para a mãe. Então, não existe nenhuma situação em que você consiga controlar todas as contingências, ainda mais numa situação criminal, que é uma situação que sai absolutamente da normalidade. Né? Aparentemente, não estamos falando de psicopatas, de serial killers. Estamos falando de um crime até que impulsivo, né? Que tem uma certa dose de impulsividade aí. Parece um planejamento? Sim, revela uma certa dose de planejamento, porém isso está meio que misturado com uma impulsividade de um crime passional, de uma situação em que ele queria sair, não sabia como, e resolveu sair se livrando dela. Foi a pior coisa que ele poderia ter feito. Parece que o planejamento estava até a página 1. Quando virou a etapa de descartar o corpo, era só descartar e correr, mas nada foi planejado. O pós-crime deles é uma coisa assim, de um descuido, de um desleixo mesmo, porque se eles tivessem enterrado, se eles tivessem feito qualquer outra coisa, talvez não tivessem chegado nele, porque até pelo perfil da Gabriela, essa coisa mais intensa, ela tinha vários conflitos com a mãe, isso ela, em momento algum, a mãe tenta mascarar isso, então elas se desentendiam, elas discutiam, então às vezes ela ficava meses sem ter contato com a mãe, tanto que elas perdem o contato no dia 20 de setembro e a Gabriela é encontrada no dia 29, não tinha um registro, porque era comum isso, era comum a Gabriela ficar dias sem dar notícia. Então se eles não tivessem deixado ela num tonel, num ambiente aberto, enfim, provavelmente ela não teria sido encontrada ainda, eles não teriam sido colocados. E o corpo ele foi encontrado só no dia 29. 29. Mas a perícia suspeita que o assassinato tenha ocorrido entre o dia 22 de setembro e o dia 25 de setembro. Isso. A gente está falando de 4 dias. Sim. 4 dias que o corpo está ali exposto em local aberto, com umidade, com calor. Sim. A gente fez um gráfico com a temperatura média da cidade naquela semana e estava em 18 graus a temperatura média. Eu queria entender, Ale, ela menciona que ela
estava grávida e depois volta atrás com essa afirmação. Num caso de um corpo que está descartado a céu aberto, numa região com essa umidade e clima, há 4 dias, como a perícia consegue identificar se de fato houve uma gravidez ou se até houve uma violência sexual nesse corpo? Olha, o que acontece é que muitas vezes a parte interna do corpo está mais preservada do que a externa. Tá? Várias vezes a gente acompanha necrópsias de cadáveres putrefeitos e é possível você identificar uma série de fatores nos órgãos internos. No caso de uma gravidez, facilmente o IML identificaria se é um útero gravídico ou não. Então isso, assim que sair o laudo do IML, essa resposta já vem normalmente para todos os cadáveres do sexo feminino. Né? Vem lá a descrição do útero gravídico, de quanto tempo ou não gravídico. Tá? Então, isso o IML vai trazer com facilidade. Tá? Assim como outras respostas, né? Trajeto vai dar o ângulo do tiro de uma forma mais precisa do que a gente tem, né? Porque a gente sabe que foi de cima para baixo e de trás para frente em relação ao cadáver, né? Mas qual que foi o ângulo? Será que ela estava ajoelhada? Será que ela estava em pé? Né? Considerando a altura dela e a altura do autor. Então, todas essas informações vão trazer para a gente detalhes. Se esse corpo tivesse sido enterrado, realmente o encontro teria sido dificultado. Mas iam encontrar. Né? Talvez atrasar as investigações, sim. Mas são tantos elementos materiais que seria quase que impossível não chegar nesses 2 autores. Não, ainda que o crime fosse mais bem feito. Ia dificultar? Sim. Ia atrasar as investigações? Sim. Temos muitos criminosos que tomam várias medidas para atrasar, para impedir as investigações. Quantos e quantos casos nós trazemos aqui que a investigação às vezes dura 1 ano, 2 anos e chega no culpado. Tá? Então hoje nós temos técnicas, tanto de investigação quanto de perícia, cada vez mais avançadas, que dificultam cada vez mais a vida do criminoso. E vamos supor que a gente chegue hoje num beco sem saída, numa limitação técnica. Falou, olha, essa resposta eu não consigo dar por causa disso, disso, disso. Por uma limitação técnica, daqui a 6 meses, 1 ano, isso já foi superado. A polícia técnica, ela usa da tecnologia existente nas análises laboratoriais. Então, cada vez que lançam uma coisa nova, e isso é quase que diário, a gente tenta acompanhar. Né? Então, mesmo que tivessem feito o crime supostamente perfeito, ia chegar nesses 2. Entendi. Tanto que em poucos dias chegaram neles. Sim. Né? Sim. Foi muito rápido, conseguiram colocar os 2. Tinha depoimento, tinha os relatos de quem trabalhava com ela, tinha os relatos da mãe, as pessoas da empresa de açaí. Então, assim, eles foram colocados muito rápido. Até mesmo pelas mensagens de texto que a Gabriela trocava com o Alexandre, ela sempre manifestou esse medo, essas ameaças para a mãe. Então foi muito fácil linkar os pontos, né? Muito. Não. E isso, crime tem o quê? Tem 3, 4 meses. Eles podem estar achando que eles vão ficar, que eles já se livraram, que eles vão conseguir ficar. Mas a gente tem muito caso que leva anos e as pessoas são encontradas. Então, uma hora eles vão ser encontrados e uma hora eles vão pagar pelo que eles fizeram. E assim, alguém sabe onde ele está, alguém viu eles, alguém está cobertando. As cidades eles são muito pequenas, são aquelas, imagina, no Metoque são 17 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo sabe da vida de todo mundo, mas na hora de dar um depoimento relevante, ninguém quer se manifestar. Mas assim, alguém sabe onde ele está. Será que por medo? Não se manifesta? Provavelmente. Por medo? Que influência o Alexandre tem nessa cidade? Aí entra aquela minha teoria de que ele pode estar envolvido com alguma coisa. Mas assim, quem estiver acobertando ele tem que ter muito ciente, assim, tem que ter muito claro que ele não teve problema nenhum de descartar uma menina de 30 anos que não tinha nem 1,60 m nessas condições. Então, quem estiver do lado dele, quem estiver acobertando ele, não vai achando que ele vai ter muita consideração, que ele não ia fazer isso com você, porque ele ia. Então, quanto antes ele for encontrado, ele e a Patrícia, mais cedo a comunidade, a sociedade vai estar em segurança. Essas pessoas precisam ser tiradas. Sim.
Tem que ver que mentiras também ele está contando, né? Ah, sim. Provavelmente a culpa é da polícia, né? Que a polícia não tem o que fazer, fica acusando o inocente, Coitado. né? Então, e ele é bom de mentira, Ele é. né? Tudo indica que ele é um mentiroso contumaz. Uhum. Né? Toda essa dinâmica entre essas duas mulheres, talvez até outras, né, mostram que ele é bom de convencimento. Ele deve ser um cara muito bom de lábia. Então, talvez essas pessoas estejam acobertando por não saber a verdade. Uhum. Mas a verdade aparece. Por quantas mentiras mais ele vai conseguir contar? Por quanto tempo ele vai conseguir convencer as pessoas de que de fato ele é inocente? Sim. A gente não sabe nem o quanto a esposa sabe. O quanto que ele está enganando essa mulher, os familiares, as pessoas do entorno. Talvez ele tenha sido uma vítima, ele tenha sido seduzido, coitado. Ah, sim, a culpa é dela. Não, coitado. É muito Né? mais fácil colocar a culpa na mulher. Ele tem Claro, só 43 terceirização de anos. culpa é Com uma certeza. técnica fantástica. E eu acho legal a gente mencionar que ele tem 43 anos, 43 a esposa tem 28 e a Gabriela tinha 30. Então ele tem esse histórico, talvez, de um homem manipulador que queira se envolver com mulheres mais novas, né? Pode ser a questão da mentira, de ser mais fácil de levar no papo, não sei. Pode ser uma questão de preferência, pode ser uma questão de ser mais fácil de manipular uma garota de 20 e poucos anos. Uhum. Você pega uma mulher de 40 que já viveu, que já viu tudo isso acontecer, é muito mais difícil, né? Você pega uma mulher mais velha, que tem suas realizações profissionais, afetivas, é muito mais difícil você impressionar, você mentir, você levar no papo. Então, acho que podem estar aliadas essas duas coisas. Com certeza. A preferência por mulheres jovens, que até aí tudo bem, tá tudo certo, e a facilidade de manipulação. Uhum. Podem ser duas coisas, sim, que estejam aliadas. Uhum. E ele pode ter pintado um cenário onde ele é uma figura muito interessante, porque ele é um empresário da cidade, Sim. ele tinha um carro muito grande, muito bonito, então deslumbrar uma pessoa que vem de um contexto mais simples, uma pessoa de origem mais humilde, que inclusive ele colocou numa situação de vulnerabilidade, porque no momento que ele tira ela de onde ela trabalhava, coloca para trabalhar na empresa dele, coloca ela morando em um lugar que ele que pagava, é muito fácil controlar essa pessoa. No primeiro momento que ela acha que está grávida, o medo dela, o que ela relata para a mãe é: ele vai me colocar na rua. Então, deixa de ser aquela preocupação mais sofisticada de o que as pessoas vão pensar. Não é nada tão complexo, é aonde eu vou morar, ele vai me botar na rua. Uhum. Então, ele não é uma vítima nessa história. E eu acredito que a Patrícia também não. Sim. Esse é um homicídio triplamente qualificado. Triplamente qualificado. O que significa isso, Hanna? Ele apresenta 3 qualificadoras, né? Tem o feminicídio, que agora já está com uma pena maior, um motivo fútil, e tudo indica, não houve um motivo, apesar de não haver um motivo que justifique o que eles fizeram, mas o motivo fútil e o método que impossibilitou a defesa da vítima. Então eles vão responder por esses 3 crimes. Eu acredito que eles peguem uma condenação próxima aos 30, 35 anos. Um tiro na nuca, não tem como ele alegar Não, uma briga, uma não legítima tem. defesa. Ela veio com uma faca. Foi Tá, e me- como é que você tirou na nuca? defender, Não tem como. A menina sem roupa, não tem. E eu ainda pensei, era um vestido de festa que estava. Então vai saber se ele não foi onde ela trabalhava para pegar ela usando algum artifício, vamos sair daqui, vamos conversar, assim. Porque ela não era uma roupa de, eu estava em casa ou tinha ido ali no mercado. Era uma roupa mais de festa, então talvez ela estivesse trabalhando, ele tenha ido atrás dela. Então foi muito covarde o que aconteceu. Sim. A gente está falando sobre o possível envolvimento da Patrícia, a esposa Isto. dele de 28 anos. E se ela, por acaso, não sabia desse caso extraconjugal e ficou sabendo por conta dessa possível gravidez, se ela participou sob coação ou ciúme, isso altera de alguma forma a culpabilidade ou a pena dela? Pode ser uma atenuante, mas é muito difícil ela conseguir se eximir de culpa e se retirar dessa cena. Ela pode conseguir uma diminuição na pena, mas ela não consegue sair daquele cenário.
Entendi. Alguma condenação ela vai ter. Ela pode não ter apertado o gatilho, mas no mínimo ela foi conivente. Mesmo que por coação. Mesmo que por coação, mas eu não me parece ser um cenário de coação efetivo a esse ponto. Uhum. A menos que, sei lá, isso é um cenário muito, uma conjectura muito mirabolante, que ele tivesse amarrado ela, colocado ela no carro junto com a Gabriela. Uhum. Não me parece que foi isso que aconteceu, porque eles fogem e é muito curioso, assim, eles vão embora. E na primeira vez que eles vão embora, eles deixam no apartamento deles em Não Me Toque, fica, se eu não me engano, 1 ou 2 cachorros. Acho que era um cachorro que ele fica no apartamento por 4, 5 dias e eles voltam para buscar o cachorro. Então, eles tiveram esse cuidado, essa frieza, assim, voltaram os 2, não voltou só ele. Então, a Patrícia, ela está acompanhando todo esse percurso. Então, acredito que coação não se aplique no caso dela. E mesmo, assim, pensando na questão física, lidar com o corpo de uma pessoa de 1,50, 50 quilos já é uma coisa muito difícil. É muito Agora, complicado. lidar com isso e ainda amarrar a esposa no carro, acho que seria um Não. cenário muito de filme, não? Não, e todos os dias entre eles serem apontados, serem colocados na cena, depois de eles voltarem para pegar os cachorros, ela teria tempo de ter escapado disso. Então, ela pode sim usar essa tese de que ela foi coagida, de que ela não sabia de nada, mas eu confio nos nossos juízes no Rio Grande do Sul que nenhum deles iria acolher essa tese, porque ela seria muito fantasiosa para mim. Isso dos 2 estarem foragidos. Perante a justiça, isso pode ser uma admissão de culpa? Com certeza. Com certeza. Até essa dinâmica de voltar para pegar o cachorro, isso só reforça essa admissão de culpa? Sim. Provavelmente eles já teriam constituído um advogado, já teriam apresentado uma versão, se tivesse algo plausível para ser dito, mas aparentemente a melhor estratégia deles foi pegar o carro, pegar o cachorro e ir embora. Se é que tem algum advogado, né? Pois é. Eu acho que se tivesse um advogado, se tivesse alguém orientando minimamente, eles Sim. já teriam se manifestado. E Ale, eu não sei se dá pra gente precisar isso, mas numa execução feita no ângulo de cima para baixo, pela nuca, tem como a gente tentar entender a trajetória dessa bala? Tem. Primeira coisa que seria interessante é saber se esse tiro transfixou ou não. Tá? Dependendo do ângulo de incidência desse projétil, ele vai formar uma coisa que a gente chama de funil de Bonnet. Então, o diâmetro de entrada numa placa óssea de um projétil é sempre menor do que o diâmetro de saída. Então, ele forma um funil assim. Né? Se eu atirar daqui para lá, ele vai formar um funil assim. Se esse funil estiver inclinado, ele pode me dizer coisas muito importantes sobre o ângulo, inclusive se a vítima estava ajoelhada ou não. Se esse ângulo for muito acentuado, é possível que a vítima estivesse ajoelhada, não é? Se esse ângulo estiver mais próximo ali da altura deles, é possível que ele estivesse com o braço estendido e ela de costas. Né? Então, dependendo dessa inclinação, a gente consegue saber. Outra coisa que é interessante também são os vestígios secundários de tiro, né? São resíduos de tiro, ou GSR, numa tradução livre aí do inglês. Então, se esse tiro foi dado encostado, mesmo com a putrefação, a gente pode encontrar na placa óssea, no periósteo, vestígios de fuligem dessa arma de fogo. Porque quando ocorre o disparo, outras coisas além do projétil saem da arma. Então a gente tem chama, a gente tem fuligem, a gente tem outras partículas menores com mais inércia que chegam um pouquinho mais longe, né? Além da chama, além da fuligem. Então a presença desses elementos e a quantificação deles nos dá uma distância aproximada de tiro. Então a gente consegue saber se esse tiro foi encostado, foi a curtíssima distância, a curta distância ou se foi um tiro à distância. Isso também vai trazer para a gente informações importantes sobre essa dinâmica. Mandou ela correr e atirou? Acho difícil, né? Porque é muito difícil você acertar um alvo como uma cabeça, uma pessoa que não tem muita prática de tiro, acertar exatamente na nuca com alguém correndo. É muito difícil.
tá? Mesmo um alvo reduzido, para quem não tem prática de tiro, o que não parece, né, não temos nenhum registro de que ele fosse de fato um atirador, né, é difícil você acertar a distância. Então, eu imagino que o IML pode trazer para nós informações de entre curta e curtíssima distância, ou um tiro encostado mesmo, né? Que talvez essa informação no tecido mole, no couro cabeludo, pode ter sido perdida devido à decomposição. Quando a gente tem 4, 7 dias, a gente tem uma intensa deposição de insetos ali, né? E essas larvas de moscas, tem 2 espécies principais no Brasil inteiro que elas são muito vorazes. Então elas se alimentam daquele tecido, principalmente quando tem uma ferida. Então, alguns elementos externos podem ter sido perdidos, mas os elementos internos podem estar lá. Então a gente tem que identificar isso. Isso vai aparecer no laudo necroscópico, tá? Parece que são muitas informações, que parece que é complicado, mas não é. São informações comuns que um médico legista olha sempre que existe uma morte violenta, né? E vai trazer para a gente como é que foi isso aí. Estava encostado? Em que ângulo que estava? Será que ele fez com que ela se ajoelhasse? É mais cruel ainda, né? Sim. A pessoa sabe o que está esperando por ela. Sabe? Essa angústia até acontecer de fato deve Né? ser horrível. E se foi de cima para baixo, até pela questão da altura dos dois, Sim. me parece mais provável que ela já estivesse ajoelhada. Ou caída no chão, será que houve uma briga, ele empurrou ela, sacou a arma e atirou na cabeça? Não que a briga justifique isso, pelo amor de Deus. Né? Nenhum tipo de briga física justifica de nenhum dos lados. Né? Mas ele, como um homem mais forte, maior, o que ele poderia fazer é impedir que ela o agredisse. Não é difícil para um homem segurar os punhos de uma mulher e impedir que ela te agrida. Não é difícil. Sim. A mulher não consegue reagir dessa forma se não houver uma técnica muito específica. Agora, para um homem, não é difícil. Não era difícil ele a controlar tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então, não há justificativa para esse disparo, ainda mais na região que foi. Era uma menina pequena que tinha um envolvimento amoroso com ele. Então seria muito fácil imobilizar, dissuadir de alguma ideia, de alguma explosão que ela tivesse. Foi uma coisa tão desproporcional, assim, que não tem justificativa. Não tem. E a gente abrir um jornal, abrir um vídeo e as pessoas estarem ainda tecendo narrativas completamente desrespeitosas e conjecturando o que ela pode ou não ter feito é o que eu falei da vítima perfeita. Se você não segue aquela cartilha, o passo a passo de tudo que uma vítima precisa preencher para ter o direito de ser vítima, você é a culpada. Isso é muito triste. Mulher não tem paz na vida e nem na morte. Nem na Isso é morte. absurdo. A gente não tem paz nem depois que morre. Sim. Ale, pensando que o corpo ficou lá em média 4 dias, eu queria entender quais resquícios do crime podem ter ficado no tonel. Alguma digital pode perdurar por esse tempo? Pode, dependendo das condições ambientais, né? Porém, hoje nós temos reagentes que pegam impressões digitais, inclusive num vidro molhado, né? Está no imaginário aquele pincel fininho com pó preto, que antigamente era o negro de fumo, que foi a primeira coisa, né, que a gente faz até em escola, né? A gente faz o negro de fumo para as crianças identificarem as digitais, que não é difícil a revelação. Porém, hoje nós temos centenas de reagentes. Para papel, reagente em vapor, reagente líquido, temos N coisas, N recursos, diferentes pós, diferentes, até para fita adesiva nós temos, pra vocês terem uma ideia, né? Então, a depender da superfície, com reagente específico, isso é levantado. E sim, né, um tonel plástico, mesmo que ele tenha estado no tempo, é muito provável que entre 4 e 7 dias ainda tenha algum fragmento de impressão digital. Dificilmente vai ter aquela mãozona inteira linda, que você consegue a fórmula datiloscópica completa, que é o sonho de todo perito e que eu nunca encontrei. Nunca? Inteirona, bonitona, não. Né? Mas aqui em São Paulo nós temos excelentes papiloscopistas que levantam impressão digital em praticamente qualquer coisa. E no Rio Grande do Sul eu tenho certeza de que não é diferente.
a qualidade dos peritos, dos médicos legistas, dos auxiliares de necrópsia, do pessoal de laboratório, é impressionante, né? Não deve nada para as polícias internacionais que nós temos como referência. Então, se tinha algum fragmento ali, você pode ter certeza que eles levantaram. Se antes nós tínhamos uma dificuldade enorme em identificar o suspeito por fragmentos naquele arquivo de fichas que o papiloscopista tinha que ir procurando, hoje isso foi superado com o EIFES, não é? Nós temos um banco de dados, é digital, então aquela impressão digital ela é digitalizada, o sistema reconhece aquilo e vai buscar eletronicamente no banco de dados. Então isso dificultou bastante a vida dos criminosos. Perfeito. Que bom, né? Que bom. Pelo menos chegamos nesse nível de tecnologia. Sim. Acho que para elucidar um pouco a cronologia dos fatos, eu vou pedir para a produção colocar a linha do tempo do caso, para a gente colocar o passo a passo do que aconteceu e em quais dias aconteceu. Vamos lá. A data provável do assassinato aconteceu entre o dia 22 e o dia 25 de setembro de 2024. No dia 29 de setembro de 2024, o corpo ele foi encontrado numa propriedade rural ali no norte da cidade de Não Me Toque por um senhorzinho que era dono dessa propriedade, foi até um tonel que estava ali, olhou e encontrou o corpo da Gabriela nu, em posição fetal, em estado alto de decomposição. No dia 30 de setembro, ou seja, muito rápido isso aconteceu, como a Gabriela não foi deixada nem com vestimenta e nem com documento, demorou, assim, um dia para o corpo ser identificado, mesmo já em estado alto de decomposição. No dia 4 de outubro, os detalhes iniciais foram divulgados pela Polícia Civil e, consequentemente, pela mídia, onde começou essa série de absurdos, culpabilizando a vítima, mostrando imagens sem censura nenhuma, todo esse processo super complicado. E no dia 8 de outubro, nesse período, a polícia já linkou a possível autoria aos suspeitos Alexandre e Patrícia por conta de relatos que eles obtiveram com familiares, amigos e também pela troca de mensagens entre esse casal. E eles decretaram a prisão preventiva do Alexandre e da Patrícia. E a última informação que temos até agora é que ainda no dia 13 de janeiro, o casal ele permanecia foragido. Se acha que se supõe que eles tenham ido ou para a Argentina ou para o Uruguai, mas a gente sabe aqui que Mercosul é muito fácil passar de um país para o outro, então fica muito complicado essa identificação. Mas, como a gente sabe que a arma da polícia é a informação, a gente vai deixar aqui a foto dos suspeitos, que é a arte 3, para que qualquer um de vocês que tem informação, qualquer informação que seja sobre esse casal, o Alexandre e a Patrícia, para que vocês comuniquem às autoridades e a gente consiga chegar à justiça para a Gabriela. Acho que é o mais importante, a família está super apreensiva, a família chora, a mãe dela, Paula, conversou com a gente, comigo e com a Hannah, e ela disse que está super apreensiva, foi uma morte muito complicada, do nada, a família não estava esperando. Então, qualquer informação é muito importante para a polícia. Se você sabe de alguma coisa, se você viu esse casal, por favor, entre em contato com as autoridades. Doutora Hannah, Alê, muito obrigada por terem topado participar, gravar esse caso com a gente, um caso super delicado, um caso bem sensível e que a justiça seja feita. Obrigada pelo convite. Eu espero que a gente consiga fazer um pouquinho de diferença e que eles sejam encontrados. Que a Gabriela tenha justiça e que essa mãe possa ter um pouquinho de descanso, porque eu acho que a sensação de justiça ela nunca vai ter, porque a filha dela não vai voltar. Mas pelo menos saber que eles estão pagando pelo que eles fizeram, assim, eu queria pelo menos que a Paula pudesse ter essa sensação. Então, eu espero ter conseguido fazer o meu melhor no que a Gabriela e que a Paula merecem. Então, só te agradecer pela oportunidade e agradecer pela Lê estar aqui com a gente.
Agradeço vocês duas maravilhosas parceiras aqui e toda a nossa solidariedade para a mãe, principalmente, e para a filha da Gabriela, e que a gente espera ter contribuído minimamente para que esses dois sejam levados a júri. Perfeito, gente. Uma mulher jovem, com sonhos e esperanças, teve sua vida brutalmente interrompida, deixando para trás uma família devastada e uma comunidade em choque. As investigações apontaram para Alexandre dos Santos e Patrícia Pilate como os principais suspeitos, mas até hoje eles permanecem foragidos, desafiando as autoridades e deixando a justiça por Gabriela incompleta. Enquanto isso, a polícia continua suas buscas e solicita a ajuda da população, a sua ajuda, para localizar o casal e trazer à tona todas as verdades que cercam esse crime. Por trás dos fatos está a memória de uma filha, uma irmã, uma mulher que perdeu a chance de seguir sua vida. Para sua família, amigos e para a sociedade, o pedido é o mesmo: que os culpados sejam responsabilizados e que Gabriela, mesmo em sua ausência, receba a dignidade de ter a justiça feita.